Fala galera, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Prof Studio Cast. Se vocês repararem, a gente está num ambiente novo aí, o negócio está evoluindo, a gente está num novo estúdio. Agradecer também ao nosso antigo estúdio, Adorarte, ao Samuel, que foi super gente boa em todos os momentos com a gente. E agora a gente está nesse novo estúdio. E vocês estão vendo aqui a ambientação, ó, tem bonequinhos ali, tem um negócio ali que eu curto pra caraca. Quem é nerd vai curtir pra caramba também. E hoje a gente tem um monte de coisa pra gente fazer hoje. Então eu vou passar aqui a bola pro Fabrício, que vai anunciar primeiro nossos patrocinadores, aqueles que fazem com que esse momento possa acontecer, pra depois a gente mostrar quem são os nossos convidados especiais de hoje. Não é não, Fabrício? Fala aí, pessoal. Boa noite, pessoal. Bom dia, né? Boa tarde. Beleza? Se você tá no Japão, vai ser o oposto do nosso, então. Começou ele. Fuso horário também. Já vou avisar os convidados, como todos os episódios, ele solta algumas piadas, tá? Então, assim, a gente tem que ficar ligado para poder entender. São todas ruins, mas é para o ambiente. Mas dá para entender, dá para entender. Então, agradecer primeiramente o Colégio Freinet, né, que está apoiando a gente, que liberou a gente para poder fazer esse podcast. E então, pedir vocês para seguir na rede social para saber tudo sobre o colégio, né? @Colégio Freinet Oficial. E lembrando que o Colégio Freinet está com bolsa de até 60% agora fazendo a promoção do Black Friday, que vai ser dia 29 e 30, beleza? 29, sexta e 30, sábado, vai ter plantão na escola pra gente poder fazer o Black Friday lá com uma promoção bem legal, de até 60% para vocês. Só agendar a visita, beleza? E também agradecer a pizzaria Dom Gerard, né? Que libera pra gente depois, né, no final de semana, um cupom de 20%. Tem cupom? Tem cupom, então tem que ter cupom. A gente vai botar lá, Prof Studio Cast no cupom, ganha 20% de desconto. Também agradecer, né, a nossa amiga Viviane, que tá dando esse apoio pra gente desde o primeiro episódio. Então, é isso. Valeu. Daqui a pouco a pizza chega aqui pros nossos convidados. E um detalhe que o nosso estúdio é em cima de uma academia aqui de CrossFit. Verdade. Vai passar uma pizza aqui no meio da academia ali, da galera fazendo CrossFit. E a gente colabora com a tentação da galera aqui também. Eu acho que eles vão ficar com raiva da gente. Os caras são tudo fortes. A gente vai ter que sair correndo. É isso aí. Vou apresentar nossos convidados, Marcos. E aí? E aí, quem são nossos convidados? Eles, muito melhor do que a gente, eles podem se apresentar. Vamos começar com nosso colega Lucas aqui, ó, que eu já conheço de longa data. A gente já trabalhou junto em vários locais e eventos e projetos diferentes. Fala, Lucas, se apresenta. Quem é você? De onde você está falando? Pessoal, boa noite. Meu nome é Lucas. Eu sou professor de matemática, professor de matemática e de outras disciplinas também, né? Pode falar. Ensino religioso, física, empreendedorismo, educação financeira, 1001 utilidades. Sou pedagogo também e fui convidado para poder vir aqui bater um papo hoje legal com os meus amigos sobre educação, enfim, sobre bastante coisa. Exatamente. A gente tem o nosso colega também aqui, o Felipe. Ele vai se apresentar aí, professor também. A gente tem com muita galera de exatas aqui, né? Verdade. Temos aqui uma boa galera de exatas aqui. Se apresenta aí, cara, pra gente, pra galera que tá nos assistindo. Olá, pessoal. Meu nome é Felipe, sou professor de matemática também e física, tá? Estou aqui hoje, né, com esse convite especial para mostrar um pouquinho, né, de como lidar com a educação e com a disciplina, né, matemática e física, que é muito difícil no dia a dia, né? Então, de uma forma diversificada, de uma forma diferente, eu venho aqui dividir um pouquinho da minha experiência com vocês. E começando com meus ganchos, né? Vai lá, capitão. O Felipe, a gente fez uma enquete, né? No nosso Instagram, tudo direitinho. E você foi o mais votado, cara. Os alunos pediram você aqui, por isso que nós fizemos o convite, né? Então, posso dizer, depois eu levanto os dados certinho, mas 70% do pessoal lá do nosso obrigado, Instagram quero agradecer, fez esse convite. Eu tenho uma página no YouTube, né? No YouTube e no TikTok também. Então, assim, eu me reinventei de uns anos pra cá e, assim, a minha aula tem se tornado um pouco mais atrativa, né? E diversificada. E com isso eu tô conseguindo trazer essa geração para próximos de mim. Verdade. Essa é a ideia. Aquela pergunta. Aquela pergunta a gente faz. Primeiro, vocês fiquem tranquilos aqui, a gente não está numa entrevista de emprego, só para deixar vocês bem à vontade. Daqui a pouco a gente vai vocês estão assim, nervosos. Relaxa. Fica tranquilo, a gente tá imagina que vocês estão numa conversa entre amigos. E aí vocês fiquem à vontade para falar o que vocês quiserem aqui.
E aí, eu queria perguntar pra você, eu sempre faço essa pergunta pra todo convidado que tem aqui. O que vocês estavam na cabeça quando decidiram ser professor? Alguém, não teve nenhum parente falando, não vai por esse caminho? Muitos. Então, quem quiser começar aí, ó, o que vocês estavam na cabeça pra entrar na vida de educador? Cara, isso é algo que já vem em mim desde criança, né? Desde pequeno. Eu tive essa vontade de ser professor. E aí, os anos foram passando. Quando era criança, as brincadeiras eram o quê? Eu quero brincar de dar aula, né? Eu quero brincar de... também. E tinha isso comigo. Não, eu só ficava Não correndo. que nem tive, maluco. não tive, assim, nenhuma referência próxima que me desse que me trouxesse esse interesse, né? Mas eu sempre fui ali tendo esse interesse, buscando, até que no ensino médio eu fui fazer o curso normal, né? Desisti depois do primeiro ano, fui no segundo para fazer contabilidade, que tem a ver com a matemática, mas aí assisti 2 semanas de aula, me arrependi e voltei para o curso normal. E aí terminei, e aí quando eu terminei o curso normal, eu ali nesse período, né, do ensino médio, eu fiquei muito entre geografia e matemática, que eram as disciplinas que eu mais gostava, né? Pô, louco que é bem diferente, Sim, né? Tá ligado? sim. Que... Mas eu gostava muito das duas. Curioso. E aí tive uma professora que me marcou muito, né? Professora Ruth Bahia. E aí eu me aproximei muito dela e ela me incentivava muito. E aí foi chegando perto do 3º ano, né? Chegando ali perto do Enem e tal. E aí ainda aquela dúvida, e aí uma brincadeira com o professor, eu falei, eu vou passar, vou pra Rural, né? Estudava de frente pra Rural. Vou atravessar a rua. E aí ele me desafiou. Ele falou assim, se você conseguir, já falando que eu não ia conseguir, né? Uma brincadeira, mas de certa Atravessar forma... a rua? Porque eu estudava no Colégio Dutra, então ele era de um lado da rua e o outro era rural. Ele falou, eu falei, eu vou atravessar a rua, só vou atravessar a rua. Né? Falei, brinquei com ele dessa forma. Ele, se você conseguir, as piadas, se você conseguir, Essa foi boa. se você conseguir, eu vou te dar uma coleção de cálculo. E era uma coleção caríssima. Inclusive, Você estava no setor? Ali no... Não, eu estudava no Presidente Dutra. Ah, eu sei, Depois, sei. fiz a formação de professores ali. Tive uma namorada de... E aí, É sério, isso aí não é brincadeira. que ano foi isso? Tu sabe quem era, mas deixa quieto. Deixa aqui. Vamos lá, o corte vindo. E aí, Não, vai. e aí eu fiz o pré-vestibular, social aqui no Janete. E minha maior dificuldade era em português, né? Português e redação. Era a minha disciplina, assim, que... Enfim. E aí eu tive aula com uma professora que corrigia as redações do Enem. E ela me deu ali várias dicas e eu fui fazer a prova. Tirei uma das maiores notas de redação. Consegui atravessar a rua, porém estou esperando o livro do professor até hoje. Né? Que ele não me... Mas tu não passou conseguiu na comprometer. rural? Passei para Rural. Pô, maneiro. E aí comecei a fazer a licenciatura em matemática lá, mas aí devido, né, às circunstâncias da vida, ela era diurno, você tinha uma aula de manhã, depois uma aula de noite, no outro dia uma aula de tarde. Aí eu acabei não conseguindo me manter e fui para privada e concluí na privada. Fui. Exatamente. E aí fui para privada e concluí na privada. E aí depois fiz outras graduações. Foi bom, mas... E aí... O mais engraçado é que essa atitude a gente vê mais nas Não, E a gente fala, tipo assim, desenho, desdão, já pensa um tesão. Na minha cabeça. Pô, cara, vai ser... Como é que... Deixa eu perguntar. Agora que eu tô entendendo a piada... A pergunta vai ser na cabeça do Marcos. Como se conclui um curso na Agora privada? que eu... É que depois eu fui pra privada e consegui concluir na privada. Pô, cara. Eu tô aqui tentando... Agora que eu entendi a lógica. Foi pra universidade particular Tá. e terminei lá. A galera entendeu, eu que E sou aí, idiota, terminei gente. lá, A galera porque entendeu. Pra você, apesar da universidade pública, as pessoas pensarem, né, que você não tem gastos, você tem muitos gastos. E lá eu também não conseguia trabalhar, porque era diurno. E aí é isso. E aí depois de alguns anos eu entrei na área da educação e já tô aí já indo pro 7º ano já na educação, atuando como Mas professor. o teu primeiro curso foi matemática mesmo? Matemática. Mas tu chegou a fazer geografia? Não, né? Cheguei a cursar geografia depois de um tempo. É porque eu me lembro que você já fazia, chegou a sim, fazer as duas, né? cheguei a cursar geografia, mas aí depois eu vi que aquilo que a gente estava falando, né? Não tem como você ficar atuando assim, em disciplinas muito opostas, porque isso é bem cansativo. E aí eu acabei focando só na matemática mesmo, na parte de educação financeira. E você, E cara? você, Vamos lá. Felipe, como é que... Se prepara para as Cara, piadas. Eu ainda tô...
Eu tô me sentindo, não sei porquê, mas enfim. E como que chegou, Felipe, na sua vida? Chamado, eu acredito que seja um chamado. Como o Lucas comentou, né, que brincava de ser professor na É ideia de infância. vocação, né? Então, Era o meu caso também, cara. Eu dava aula com meus primos, como falei no primeiro episódio. E uma nossa curiosidade, conversa. vocês têm parentes, professores na família? Ou tem, foi? Eu tenho. Tenho. Sempre tem. Eu acho, Uhum. acho que se influencia um bocado, né? Então, a minha vida, assim, foi meio assim que, tipo, eu não gostava de estudar. Não gostava, eu sempre fui aquele aluno que sempre tirava aquela nota mediana, né, pra passar. E aí chegou no 7º ano, né, que é a 7ª série, antiga 7ª série na minha época, né? Quando chegou a parte dos números inteiros e tal, e eu comecei a me descabelar e aí fiquei reprovado no 7º ano. Fiquei desesperado. Estudei a minha vida toda na FATEC, desde a 5ª série até o 3º ano do ensino médio. Quando eu fiquei reprovado nessa 7ª série, né? A minha mãe me tirou da escola, da FATEC, e falou assim: vou te colocar num lugar que você tanto teme, né? Que é a famosa escola laranjinha, né? Ou seja, eu odiava colocar aquele uniforme laranja da prefeitura. E aí, pois, minha mãe fez isso, E né? tem esse Trancou. preconceito, né? Isso. A gente tem vergonha quando era pequeno, né? Então todo mundo Mas você passa vai pra por escola isso. pública, né? E eu zoava os meus amigos, cara, vocês vão andar de cenourão, que é aquele ônibus grande, né? Que era todo laranja e tal. E aí minha mãe foi e me castigou, né? De uma forma assim pra mostrar que eu dei mole e a vida não é assim. E é muito complicado a escola pública virar um castigo. Sim. Era pra ser a referência do país, né? Que a gente paga imposto para educação. Ser Exato, top, né? É exato. complicado isso aí. E aí o que acontece? Minha mãe foi e me colocou na escola do meu tio, né? Gilson, de matemática. E aí eu estudei com meu tio, daí em um mês que eu permaneci naquela escola, e ele conseguiu transformar minha vida em relação à matemática, sabe? De uma forma assim diversificada. E antes de fazer 45 dias, né, da exclusão da minha matrícula na FATEC, minha mãe me tornou voltar de novo para a FATEC. E aí eu fui concluir lá meu ensino, terminei o ensino técnico, que é informática, entrei na área, né, de profissionalismo, né? Ou seja, profissional, na área profissional, dando aula de informática. Então, a minha primeira formação, eu sou técnico de informática. Então, eu comecei na Microlins, né? Eu lembro Então, era professor que dava aula de Axis, Excel avançado. Então, assim, eu fiz isso aí também, cara. CorelDRAW, Photoshop. Então, assim, hoje eu não sei mais nada, só formatar a prova. Mas, enfim, Eu tenho era... diploma de lá também, não sei nada. não sei mais nada. Eu não sei mais nada. Eu Então, fiz lá assim, também. eu congelei. E aí, meu tio adoeceu, né? E ficou com câncer terminal. E aí a gente teve uma conversa muito grande, eu tentando escolher o que a área seguir e tal. E ele falou: Felipe, em você eu vejo um potencial e eu sei que você pode dar continuidade ao meu trabalho. E assim, eu não acreditava. E quando ele me passou os livros dele, que eu guardo com muito carinho, que é aquele livro Matemática, Praticando Matemática, do Álvaro Andrini, que é algo assim que toca em mim sempre quando eu olho aquele livro, me faz lembrar do meu tio, sabe? E aí eu vejo aquele livro como uma referência, sabe? Então, assim, você vê, às vezes uma simples palavra, né? Às vezes um simples apoio muda o rumo da sua história, sabe? E assim, de ruim, eu passei a ser mais ou menos, entendeu? Então, eu digo para meus alunos, não sou o melhor dos melhores, mas eu aprendo a cada dia mais com eles, ensinando, entendeu? Do que propriamente dito, resolvendo questões ou lendo livros, né? Então, assim, hoje eu posso dizer que meu tio, né, está aí numa estrelinha, mas eu tenho certeza que ele está muito feliz por eu ter conseguido, né, realizar a vontade dele, sabe? E é isso. E eu sou apaixonado pela educação. E é impressionante como a gente tem referências. Eu perguntei porque eu também tenho, o Fabrício também. A gente sempre tem uma referência, alguém que leva a gente para educação. Porque quando eu faço a brincadeira aqui de tipo, o que vocês estavam na cabeça quando está na educação? Por várias questões. A gente está falando de questões de valorização de pública, a gente não tem valorização de governo algum, seja de direita, esquerda, seja diagonal. A gente não tem valorização de governo. A gente tem salário que, comparado com a maioria das profissões, é baixíssimo. Para o nível de tempo que a gente gasta estudando e trabalhando. Então, é uma profissão que não é valorizada. Quem entra para o magistério, começa a dar aula, ou é porque a pessoa é apaixonada por aquilo, desde criança, ou se tiver uma referência. Uma pessoa, uma referência, que você viu dando aula, que você se inspira, ou que acreditou em você. No meu caso, eu vim de família de professor, não tinha como eu correr, tentei correr pra caramba e não consegui. Então, sempre a gente tem uma referência.
que acaba levando a gente para educação, que é a principal profissão que existe no planeta, pô. A gente forma todas as profissões. E é a menos valorizada em comparativo com quem a gente Difícil, né? estuda, né? Então é complicado, mas a gente vê vocês falando assim, já trabalhei nisso, já trabalhei naquilo, já trabalhei nisso. Isso é um dos grandes problemas do professor moderno, que é você ter que trabalhar em um monte de lugar porque o salário às vezes não dá conta. E aí você tem que trabalhar de informática, você tem que trabalhar de empreendedor, corretor. Não, o Lucas Faz tá pegando um monte de coisa. mais um gancho aí. Você vai ver, ele só não é vereador ainda, mas... Ainda, Eu mas tô trabalho. pensando. Eu já trabalhei com os dois, né? Já trabalhei com o Felipe, então sempre vivenciei a correria do Felipe. E hoje eu vivencio mais a correria do Lucas, né? O Felipe, aquela coisa. É 3, 4 colégios, é milhões de provas e aquela correria, 5 minutos para pegar o Uber para chegar não sei aonde. Então, assim, é uma correria muito doida. Depois ele vai até falar um pouquinho mais. E o Lucas tem uma história engraçada. O Lucas, Se prepara. o Lucas chegou para mim. Fabrício, tudo bem? Vamos lá, quero montar meu horário, aquela confusão toda no início do ano. E bota 10 minutos aqui para sair, para ir para outra escola, aquela correria. Cara, foi sinistro. Eu falei, Lucas, meu Deus, quantas escolas tá pegando? Fabrício, até agora eu tô com 5. Eu falei, 5? Eu também eu não consigo entender, né? 5 matemática é uma grade muito boa. Eu não sei, juro por Deus, eu falei, cara, tem certeza que tu vai dar conta disso? Não vou, porque tô precisando estar... Beleza, tranquilo, fechou. E a gente toma café quase, né? Todos os dias que está na escola, a gente tenta sempre estar na sala dos professores, trocando ideia e tal. Aí daqui a pouco passou um tempo, o Lucas já se acostumou com o horário dele, né? Aquela correria toda também, todo regrado. Se 5 minutos atrasar, eles não conseguem chegar no outro colégio. Eu entendo, correria de professor é assim mesmo. Daqui a pouco tô eu final de semana em casa. Daqui a pouco meu WhatsApp toca o Lucas. Eu falei, caraca, o Lucas mandando mensagem essa hora. Ou vai faltar, né? Ou vai mandar um atestado, ou vai acontecer alguma coisa, vai pedir para trocar algum horário que o coordenador não para, né? Peguei meu celular, tá lá uma foto do Lucas, corretora de imóveis. Aí não, pera aí, cara. Eu voltei, falei, corretor de imóveis? Eu falei, não, eu vou perguntar a ele, cara. Falei, Lucas, como é que tu consegue ser corretor de imóveis, cara? Nas horas vagas. Qual? Porque o professor trabalha de manhã, de tarde, à noite tá apontando alguma Fazendo aula. o cálculo de área do prédio. Só. E final de semana tá o quê? Corrigindo prova. Exatamente. Pouco tempo, família, a gente sabe disso, a gente não tem muito tempo com a nossa família. E eu falei, cara, como é que tu consegue ser um corretor de imóveis? Foi engraçado, cara. A gente bateu, depois a gente riu pra caramba sobre isso lá no colégio. E contei em off aqui também, né? Cara, foi maneiro, foi maneiro. E como é vocês isso, conseguem? cara. Como é que vocês conseguem? Como é que consegue, cara, essa correria? Eu sei como é, mas quem não tá vendo e não é professor não sabe como não é. sabe como é que Como é, é que cara. consegue dosar a vida privada, vida particular agora? Voltou aí, ó. Como é que Como é que consegue volta? dosar a vida particular com o trabalho? E aí, você vive? Como vocês se alimentam? Como é que é? Cara, eu vou falar pra você, esse ano eu cheguei a um ponto de levar isso até pra terapia. Porque eu tava chegando no sábado de noite, eu já tava ficando, tipo, angustiado, não conseguia nem curtir o meu domingo, sabendo que na segunda começava aquela correria de novo, né? Porque eu esse ano tô trabalhando em 5 escolas, são 22 turmas que eu tenho. Que é o que o Felipe falou, como é que ele consegue que na matemática são mais tempos? Porque eu não dou só matemática também, tem aquelas disciplinas com, Pequenas, com, né? com quantidades menores, entendeu? E assim, é necessidade, porque aquilo que você falou, né? A valorização. E a gente fala muito sobre isso. Eu trabalho em 5 escolas, tem dia que eu pego 7 condições. Porque eu tô em 3 escolas diferentes. E chega essa época, alguns coordenadores já começam a perguntar, ano que vem pode mudar e aquela coisa. E aí a gente fica naquela luta início de ano para tentar conciliar, encaixar os tempos. Ficar com o mesmo número de Para Pelo você não menos, né? perder, exatamente, para você não perder uma carga horária, Pelo né? menos, né? Manter aquilo ali. E assim, isso acho que é a questão mais complicada de ser professor, né? Porque você precisa todo ano tá fazendo aquilo ali. E, cara, para dar conta, chega uma hora que você vai no automático. Eu chego lá, eu dou minha aula, eu tento ser o mais atencioso possível com os alunos. Eu sou um professor que eu não fico só ali enchendo matéria no quadro não, de vez em quando eu tiro um tempo da minha aula para poder conversar sobre alguma coisa que não seja da matemática específica, para falar sobre futuro,
para até mesmo ouvir, porque chegam bastante coisas até a gente, né? Às vezes um aluno que não tem muita atenção em casa, então ser professor não é só ir lá e ensinar a sua disciplina, vai muito além disso. Então, esses pontos positivos e a necessidade é o que motiva, né? E aí eu levei isso até para minha terapia, inclusive, e ela me falou uma frase que é o que eu tô carregando ela comigo, tipo, foi em setembro e ela falou, até aqui você conseguiu. E aí, quando chega agora, sábado, eu falo, é mais uma semana e a gente vai. E a gente tenta focar nas coisas boas. Porque se a gente for focar no lado negativo, né, nessa correria, que pra gente conseguir ganhar um valor que seja razoável, né, não é muito, mas é razoável, a gente precisa trabalhar bastante. Né? Você vê aí até o que estou tentando fazer aí com os professores da rede pública também, que é o quê? Mais horas de trabalho, né? Mais horas em sala de aula. Mas a questão é essa. Acho que o que me motiva são essas particularidades que a gente vê na sala de aula no dia a dia, a necessidade também, né? E o amor à profissão. Porque, como você falou, para ser professor tem que gostar muito, né? E o pessoal debateu aí escala 6-1. A nossa não é 6-1, é 7-7, né? Então, eu ia pegar a gente tá trabalhando o tempo todo. A gente não tem 6-1. Não para, Não tem A gente não para. Imagina a loucura com 5 colégios. O Felipe também é nessa mesma pegada. Né? Imagina, 5 colégios, só que a gente acha que o professor, quem não é professor, que o professor tá lá, tem lá 50 minutos de aula, ou 1h20, que seja, e deu seu conteúdo, virou as coisas, pegou a sua maleta, né? Sua mochila, maleta, porque ele dava de maleta. O nosso colega Lucas, ele andava com uma maleta preta, roupa social, ele aparecia na escola de manhã de roupa social, maleta Roupa preta social, assim, preta. Bibi homem de preto quase. O homem da calculadora. Tinha um estilão, mano. Aí, pegando, né, continuando aqui rapidinho, que eu me perdi, mas tudo bem. Professor é assim. Falando da correria. Da correria, vamos lá. E falando da correria, então assim, o pessoal acha que a gente só entra na sala, dá uma aula. No meu caso, quando eu estava em sala de aula, Fabrício, tá lá pitando jogo, jogando bola com as crianças. Educação física é molezinha. Pior ainda, o professor só tem 2 tempinhos. Quando tem 2 tempos, tem escola que é um tempo só, você tem que trabalhar em 4, 5, 6 escolas. Entendeu? E aí a quantidade de turmas é maior, o que aumenta muito o número maior, de alunos. Porque você vai produzir mais provas, você vai fazer mais diário, mais planejamento, corrigir, né? Que tem correção, vocês no caso. Imagino com a pilha de prova que vocês têm para corrigir, né? Hoje mesmo foi prova matemática do ensino médio. A professora saiu com mais de 500 folhas, pô. Eu não levo pra casa, pra corrigir, entendeu? Enquanto eu tô dando, já vai no automático. Isso é até em sala de aula eu tô explicando, gente, mas é isso. Eu chego até a corrigir o meu próprio gabarito, entendeu? Mas assim, de tanto olhar... ótimo, cara. Não, assim, porque a gente vai no automático. Então, assim, eu não levo tempo, nada né? pra casa, porque senão a gente não descansa, né? Senão a gente não descansa. E como que é a sua correria, cara? Explica pra gente. Eu trabalho em 4 escolas, tem 18 18 turmas, escolas. Né? 18 turmas, não, já é super. Não dá, não bate. Eu tenho aí 18 turmas e, assim, é uma rotina muito frenética, né? Porque eu saio de uma escola meio-dia, né? Pego meio-dia e meia no outra. Então, assim, é algo assim que a minha alimentação, infelizmente, tá totalmente desregulada, né? Então, assim, o professor, hoje, para ter um salário, né, que pague as suas contas e que você tenha um pouquinho de lazer para você conquistar alguma coisa, ou então, sei lá, passear, fazer alguma coisa assim, você tem que trabalhar horrores. Porque, infelizmente, né, como nós já comentamos aqui, a educação é a profissão que forma outras profissões, né? E, infelizmente, não somos tão valorizados como deveríamos ser, né? Mas, assim, eu consigo enxergar um pouco o lado bom, né? Eu costumo sempre dizer esse exemplo. Eu tive um exemplo de um aluno, no ano retrasado, que eu dava 6 tempos de matemática para ele. E ele falava assim, tio, o senhor sabia que o senhor passa mais tempo comigo do que o meu pai? Então, assim, hoje em dia, infelizmente, além de nós sermos professores, nós somos psicólogos, nós somos amigos, né? Nós somos acolhedores, porque a gente tem que ouvir. A gente é pai, a gente é mãe. Né? Um pouco médico às vezes. Até avô, tá? Já me chamaram de avô. Não cheguei nesse patamar, Já não. me chamaram de avô. Já fui também. Não cheguei nesse patamar. Avô, cara, tá maluco? Então, assim, é algo assim que a gente precisa, né? Não só do conteúdo, mas sim no todo, né? Avaliar como
está o psicológico do aluno também. Porque se ele tiver com o psicológico abalado, ele não vai conseguir absorver nada. Então, assim, hoje em dia eu costumo dizer que as minhas aulas agora, elas são mais diversificadas. Eu saí muito da parte remota, entendeu? E estou muito na parte interativa. Porque eu tô achando esse caminho muito mais fácil para chegar e alcançar aquela chavezinha lá dessa geração de agora. Uma das coisas que você mencionou agora, que eu ia falar com vocês também, que é a questão das metodologias, as metodologias ativas. Você está falando aí de metodologias mais lúdicas, de formas diferentes do ensino tradicional, assim. Porque um dos problemas que vocês enfrentam, que a maioria dos professores enfrenta, é ter muitas turmas. Quando você tem muitas turmas, não é ideal que você não consegue dar atenção para todos. Para todos. E às vezes bem cheias as salas. Então você não consegue dar atenção para todos. E às vezes, por exemplo, quando você está na faculdade lá, você está fazendo as aulas ligadas à educação, às disciplinas de educação, tu aprende lá sobre do Paulo Freire, do Piaget, do Vygotsky, tu aprende as metodologias ativas e tal. E aí tu vê a realidade em sala de aula e o tempo totalmente que você tem, diferente. É muito complexo para você usar. Dá para você, claro que dá para usar, mas é complexo. Por exemplo, uma metodologia ativa, eu falo por experiência que eu uso, quando você vai usar uma estratégia diferente em sala de aula, é mais cansativo do que uma aula tradicional. Sim. Você tem que preparar aquilo, a preparação é mais trabalhosa, mais cansativo, porém eu acho que a recompensa é melhor. A interação dos alunos é melhor, mas te dá uma dor de cabeça maior. Como é que vocês tentam aí, nas aulas de vocês, tentar fugir do tradicional? E o tradicional, como eu já disse algumas vezes, não é ruim da aula tradicional. A gente chegou aqui graças a aulas tradicionais. Sim, com certeza. A gente também dá aula tradicional. Meu início foi tradicional. Todo mundo aqui dá aula tradicional. Você não dá aula lúdica toda semana. A gente não... Inclusive, as pessoas olham os meus vídeos, porque toda semana, todo dia eu tento alimentar a plataforma postando vídeo. E as pessoas mais questionam, mas por que você sempre produz os vídeos com as mesmas turmas? Aí eu vou deixar bem claro aqui, são as turmas que mais produzem, que mais terminam as atividades propostas, mais tempo, né? Entendeu? Então, assim, eu tenho mais tempo de fazer coisas mais lúdicas, né? Existem turmas minhas que eu nunca gravei vídeo, porque são turmas que não me dão espaço para isso. E o que vocês fazem? Fala aí, de lúdico aí, de legal, de diferente. A minha parte... da matemática, né? Eu tento ensinar matemática com fração, né? Eu tento jogar, por exemplo, dominó com as 4 operações, né? Eu criei na minha faculdade, quando eu iniciei a faculdade, eu criei o jogo do resto, onde é um banco imobiliário, onde o aluno ele anda com o resultado da divisão, da continha, sabe? Então, assim, eu tento trazer sempre coisas do cotidiano, né, para dentro da sala de aula, tornando ela mais diversificada. Igual, por exemplo, a maioria tem dificuldade em números decimais. Eu, às vezes, dou uma loucura, monto um sacolão, que eu tenho várias frutas lá, de brinquedo, né? Que eu comprei própria para isso, monto um sacolão e boto os preços e vou começando a introduzir eles às classes, né? Introduzir eles o valor monetário, e daí eles vão aprendendo, né, de forma aí mais diversificada. Né? E a garotada grande, né, que é a parte do 8º ano, 9º ano, eu tento falar as fórmulas de forma diferente, né, engraçadas, para que, poxa, o professor tá pagando mico. Não tô pagando mico. Uma hora ele vai lembrar, né, do desenho do desão, né, e uma hora ele vai cantar a musiquinha lá da tabela trigonométrica e vai lembrar daquele cara lá que me ensinou a cantar, né, a tabelinha trigonométrica. Do seno e do cosseno e tangente, né? Isso aí. Eu canto ela numa forma de funk, né? E na forma de Natal também. Então, assim, tem outras também, das regras finais, né? Então, assim, são formas diversificadas que a gente pode trazer para o nosso dia a dia, tornar a nossa aula um pouco mais diferente e dinâmica, né? E tu, o que tu faz, cara? Eu não canto. Não canto. Mas... o microfone aí já pra tu começar aí agora. Qual é a música? Eu gosto muito de trabalhar com projetos, né? E recentemente eu percebi, apliquei isso muito lá na escola, inclusive, esse ano, a matemática através de quiz. Porque uma das coisas que movimenta muitos alunos é a competição. E aí eu pego e preparo os quiz de acordo, faço muita revisão de prova, inclusive através de quiz. E aí, dependendo da escola, eu peço a liberação para usar o celular e tal. O aluno se conecta, eu coloco lá no data show, as perguntinhas vão aparecendo, sempre com meme, alguma coisa, eles têm tempo para responder. E aí vai subindo a classificação, vai descendo, e aí eles gostam bastante, ficam pedindo agora todo dia exercício por conta disso. E também eu trago outros recursos. Teve uma vez
um conteúdo que eu tava aplicando, porque assim, uma coisa que, não sei se o Felipe vai concordar comigo, tem turma que a gente consegue atingir um resultado muito bom. Sim. Mas tem turma que a gente não consegue. E às vezes a gente... Sétimo ano do Freinet. E às vezes... Isso aí é mal de 7. Manda um oi, Toda manda um turma oi. de 7 Olha, esse ano, gente, comenta aí. Todas as escolas, perante a Deus. 2025 a gente tem que quebrar esse paradigma. Porque Pois os é. alunos, quando chegam no sétimo Parece ano... que vira chave, não é? Oxi. Cara, Então, ó, isso aí eu falei é isso verdade, hoje cara. lá na coordenação. Todas as escolas que eu Falei trabalho... isso hoje. Gente, eu juro por Deus. Eu tava com a Vivian, a gente fechando já a quantidade de alunos e tal. Aí, nosso 6º ano lá na escola é maravilhoso, da manhã. Ano que vem a gente vai ver. Cara, é uma turma maravilhosa. Aí a Sim, gente vendo os alunos novos que estão na turma. Eu falei, meu Deus, De repente será que são vem eles. algum aluno que vai virar essa turma? Porque a turma, sem brincadeira, Sim. eles não ficaram o ano inteiro, ninguém de recuperação. Não falta. Ninguém. Eu acho que eu não dei advertência pra ninguém, sendo Uma no turma 6º ano. muito boa de se E trabalhar. todos eles participam. Cara, a turma é o sonho de Muito todos os bom, professores. Todos os professores dessa turma. Verdade. Aí vai chegando que vem 7º ano, a Jesus, maldição do só tá 7º ano. esperando. E A gente aí, adora vocês, A 7º gente ano. ama o sétimo ano. um Eu abraço falei pra pra vocês. comportamento. Eu já falei com eles estão legais separados. Em bando eles estão problema. E aí, o que Como ele é acontece? hoje. Aí a gente chega a se fazer essa pergunta. O que Todo tá dia, acontecendo? Será que a minha aula eu preciso? E aí, teve uma vez que eu dei uma pesquisada e aí eu levei, sabe o quê? Eu coloquei eles, falei, abra um caderno, números decimais. Tinha explicado várias técnicas, várias estratégias. E aí eu peguei, assisti vários vídeos no YouTube de professores ensinando números decimais. E eu achei uma professora, que eu não me recordo o nome dela agora, e ela ensinava quase que idêntico à forma que eu ensinava. Só que era uma outra pessoa, ela ia estar na tela, eu levei. Falei, eu vou apresentar isso aqui para ver se funciona. E eu percebi que funcionou. Então, às vezes, é reconhecer também que você precisa de outros recursos. E outras coisas também que eu faço projeto. Eu fiz um projeto que foi parar no Tu gosta de Sebrae. escrever. Eu lembro que tu escreve um projeto maneiro, mano. Eu fiz um projeto de profissões, né, que é Congresso das Profissões, que foi finalista no Sebrae. Não cheguei a ganhar nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, que eram vários, mas fui indicada, tipo um Oscar de premiação de professores, sim, todo ano. E aí eu trouxe profissionais de fora. Você foi um deles que foi lá, lembra? Eu fui? Foi aquele projeto lá. Ah, eu lembro. palestrante. Esse projeto É verdade. foi parar no Sebrae, inclusive. Eu E eu lembro, gosto muito de trabalhar com projetos. Esse ano fiz uma mega feira de empreendedorismo, dividido em 3 partes, e aí a gente arrecadou mais de R$1.000, os próprios alunos, e aí depois a gente fez um momento de confraternização lá para eles, foi bem legal. Eu gosto muito de trabalhar com projetos. Agora, quero levantar uma polêmicazinha aqui sobre questão de metodologias ativas nos dias atuais, porque eu estava até estudando um pouquinho sobre isso, e o que acontece? Às vezes, o que falta, como você já falou, é o tempo. Por exemplo, eu tenho 22 turmas. Não dá tempo. Uma aula lúdica demanda tempo de Sim, preparo antes sim. e tempo de execução, que às vezes você não consegue em uma única aula. Só que o professor, por trás dali dos olhos dos alunos, né, dos responsáveis e etc., tem uma demanda de tarefas, né, burocráticas para fazer, e são muitas coisas. E muitas das vezes também o que falta são os recursos, né? Muitas das vezes faltam os recursos. Esse ano, uma das escolas que eu trabalho, não vou mencionar nome, tem muitos recursos para aulas lúdicas. Só que Bota no as Google demandas... aí. Vai no Instagram dele pra gente ver qual que é. As demandas também são muito grandes. Aí eu falo, meu Deus, agora eu tenho bastante recurso, mas eu também preciso entregar isso daqui, entregar aquilo. Então a gente volta de novo para a questão da valorização. Quanto mais tempo em sala de aula um professor tem que ficar para poder se manter, menos tempo ele vai ter para se dedicar para uma aula de qualidade. E o louco é o seguinte: ao mesmo tempo que a gente fala, que a gente faz, essa crítica não é polêmica, é realidade. Sim. Não chega nem a ser polêmica, é a realidade que a gente enfrenta. Você vai preparar uma metodologia lúdica, e aqui tu tem qualquer, vocês citaram algumas aqui, jogo, diversos tipos de jogo, você tem paródia musical, Sim. projeto, Esse ano eu também quiz. fiz paródia. Então você tem várias metodologias, só que tudo isso demanda tempo. A gente não acorda de manhã e vou indo pra escola, tu faz. Tu não é um negócio assim. Exatamente. Então demanda tempo e, às vezes, isso é uma das críticas da minha pesquisa que eu tô fazendo agora no doutorado, é a questão de quais são os desafios. Você tem as potencialidades de uma metodologia lúdica, só que tem um montão de desafio que vai desde o tamanho da turma. Por exemplo, você falou do banco imobiliário aqui, de jogos, de tabuleiro. Pra tu botar um jogo de tabuleiro numa turma de 50 alunos, Não dá pra, só se não você, dá pra participar, só em grupo. só se você tivesse uns 10 jogos, pelo menos. Dividir nos Exato. grupos. Que aí a escola ia ter que
pagar 10 jogos diferentes, ou então não dá. O jogo de tabuleiro é muito complicado. E aí eu boto isso para todos os tipos de jogos. Então você tem que trabalhar com turmas muito grandes, em pouco tempo, e trabalhando em várias escolas. Então, tipo, às vezes você é cobrado pelos pais, cobrado pelos alunos. Pô, professor, não tem um negócio diferente? Mas o sistema não nos permite fazer o que a gente quer, pô. Isso é verdade. Então esse é um grande problema que a gente enfrenta. Inclusive eu vou passar o mês de janeiro aí fazendo entrevistas com professores aí. Mas não é Muito as calmo. férias, né? As férias. E as férias. Só que é mais do meu doutorado, aí eu vou pra parte do doutorado. Aí eu vou ter que fazer entrevista, mas essa não é entrevista pra internet, não, é entrevista pra pesquisa. Sim. Então eu vou ter que fazer entrevista e perguntar agora, qual que é a dificuldade de você aplicar um jogo, aplicar seja o que for, cara. É muito complicado. Com certeza vai ser o tempo, a quantidade de alunos em sala. Tempo e quantidade de alunos é uma das respostas bem básicas. Outra delas é encaixar o jogo, ou seja lá o que for, no conteúdo didático. Como é que você encaixa no currículo escolar? Porque aí tu tem que fechar o livro. Tu tem que fechar o livro de atividades. São as tarefas, as cobranças. Porque aí o aluno vai reclamar. O pai e a mãe do aluno vai reclamar. A escola vai reclamar se você não fechou os exercícios todos do livro. E como é que tu usa? Qual o tempo que sobra? É difícil, cara. É muito É difícil equalizar, ter que se desdobrar, né? Porque a gente precisa trabalhar muito, com pouco tempo, com muitos alunos em sala. Como vocês comentaram, tem turma que dá pra gente fazer de boa, mas tem turma que é bem complicada por conta de comportamento. Sétimo? De comportamento. Não, hoje eles aprontaram uma, cara. Olha, é todo dia, cara. Todo dia, 7º ano. Amanhã eles vão se ver comigo no recreio. Eu vou lanchar com eles, na mesa com eles. Eu prometi isso pra eles hoje. Que hoje eles tacaram água um no outro, molharam o corredor da escola inteiro, cara. Meu Deus. 7º ano, daí gente. Pra lá. Eu falei, então amanhã eu vou lanchar com vocês. Das dificuldades de você colocar, por exemplo, ele tava falando, eu pensei. Você colocar um jogo de tabuleiro, por exemplo, pra, sei lá, dividir a turma em 5 grupos, você vai estar aqui, daqui a pouco ali vai estar, professor, fulano fez isso, fulano... E aí você vai ter que também se desdobrar em uma turma que é grande, né? Pra poder ir você sendo um só, né? Esse ano tem uma turma de 7º ano que tem mais de 30 alunos. 7º ano, tô falando de 7º ano. É difícil. E aí, quer dizer, qualquer atividade lúdica que eu vá fazer com eles, são 15 minutos para conseguir o silêncio. E falando não falando nada. A atenção deles. Falando nada, é só pra apresentar. Ele já te Eu me distraiu. distraí, que olha aqui, ó. Olha, gente, chegou Olha a o que pizza acabou aqui. de chegar. A pizza de onde que chegou? Da Dom Gerard Dom Gerard Pizzaria. Pizzaria, ó. Olha aqui, ó. Quantos lados tem, ó, vocês matemáticos? Qual é o nome dessa figura aqui? Contando. 8 lados. Um octógono. Temos um octógono aqui? Isso aí. É octógono, né? Não. Dá pra ver as 2, vértices, 3, 4, as 5, faces. 6, 7, 8. Temos um octógono aqui de pizza. Olha aqui, galera. E a pizza da Dom Gerard é uma delícia, gente. O cheiro aqui no estúdio tá sensacional. Exatamente. Mesmo com o meu nariz entupido, eu tô cheirando. Nelsoro não impediu que eu cheirasse aqui essa pizza. Tá bonita. E os nossos convidados a gente vai comer daqui a pouquinho, mas ó. Depois, ó, quem tiver aí de bobeira aí, usa o cupom. Como é que é o cupom? Prof Studio Cash ganha 20% de desconto. 20% de não é possível que é só isso. 20%. É tudo isso? 20%. É só isso, não. Tudo isso. Matemática me corrijam, que a proporção foi 20% de desconto. Nossa amiga Viviane, desde o primeiro episódio, sempre ajudando a gente. Tia Vivian. Também agora eles estão com o espaço, estavam só com delivery, porém já construíram o espaço direitinho, já está atendendo ao público. Um foguete no Tá. espaço. É igual. Estrada do Cabo Sul. Estrada do Cabo Sul, então você consegue encontrar Dom Gerard. E segue o Instagram, @Dom Gerard Pizzaria. Também agradecer ao Colégio Freinet, né, que libera a gente para fazer esses episódios. Episódios freinéticos. Aí, ó, isso aí vai pegar. Aí, ó. Tá Essa foi vendo? boa. Essa foi boa. Aí, ó. Um Essa foi episódio boa. freinético. O Colégio Freinet tá com um bolsão agora, né, de até 60% na Black Friday. E dia 29 e 30, dia 30, sábado, a gente vai estar de plantão lá no colégio. Então apareça lá, agenda sua visita. Pode chegar que a gente tá esperando lá. Vambora. Tem poucas vagas, cara, então corre. Muito obrigado. A gente vai comer isso aí daqui a pouco pra vocês não ficarem com inveja da gente, né? Muito obrigado, que as meninas estão nos ajudando aqui. Bia Baranda e Tieme. Deixa eu tirar uma dúvida, voltando ao assunto de matemática. Vamos lá. Eu nunca gostei muito da matemática, porém... Conflito. Momento conflito. Eu nunca gostei muito da matemática, porém uma professora, que até foi um dos
motivos de eu virar professor foi essa mulher. Hoje até trabalha com a gente lá no Colégio Freni. A Fátima, também gostaria de convidar ela aqui. Ela tem cada história sensacional. Então, Fátima foi minha professora de matemática, foi a pessoa que falou assim, cara, a matemática... Mas ela começou muito nova. Ela alega isso. Se desculpa. Ela alega isso. A Fátima é sensacional. Então, ela que me mostrou a matemática, ela que me fez aprender a matemática. Então, eu percebi que era uma matéria que eu não gostava, particularmente falando, não gostava da matemática, porque sempre tem um trauma, não sei o que acontece. As crianças, em geral, têm um trauma. Sim. Hoje eu posso levantar para vocês 70% a 80% da escola inteira está de recuperação em física e matemática. Matemática e a física, porque tem a conta. Exatamente. E o erro, a gente até conversou uma vez, já há um tempinho, a base dele está errada. É na soma, é na subtração, é na Os multiplicação. erros são exatamente É esses. numa vírgula, entendeu? Então, assim, coisas básicas, né? Numa divisão. É uma coisa básica, onde que eu acho que eles traumatizam e não querem mais estudar. Como que vocês lidam com isso? Né? Tendo esse aluno que tem esse problema, né? Teve o pavor da matemática, para resgatar mesmo, para resgatar esse aluno, mostrar que a matemática não é esse bicho de 7 cabeças. Ou será que é mesmo? Ou será que é? Será? Então, Pode ser que seja. o que acontece? A gente tem vivido aí momentos assim muito difíceis, porque passamos por uma época da pandemia, né, no qual foram 2 anos assim que eu considero metade dele perdidos, porque os alunos perderam o contato diretamente com o professor. Então, quando eu penso dessa forma, que quando a gente perde um contato, aquele contato físico, né, a gente pode até perder um pouco mais do interesse. Então, em relação ao excesso de defasagem de conteúdo, isso está refletindo agora, né, nessa geração de agora. Então, assim, eu costumo sempre, em todas as minhas aulas, tentar voltar um pouquinho, né? Nem que seja parar o conteúdo do bimestre, atrasar, entendeu? E tentar resgatar aquilo que já se passou. Eu sei que existem colegas que não fazem isso porque, não, mas tem aluno bom. Mas aí a gente dá aula para aluno bom, é muito fácil. Uhum. É muito fácil a gente pegar uma turma boa e botar lá questões de IPCA, questões de Enem. E assim, é top. Mas eu acho que o meu grande desafio é tornar aquele aluno fraquíssimo em um aluno bom. É o resgate. Que você pode até ligar a chavezinha na cabeça dele Uhum. e ele pode decolar e ultrapassar aquele outro, né? Que sempre estudou, sempre tirou nota boa, né? Eu até tenho vários alunos como exemplo que sempre teve dificuldade, teve alunos que foram destaques, e o aluno que sempre teve dificuldade já está na IPCA, e o outro que sempre estudou, fez cursinho fora e infelizmente não entrou. Então, assim, isso varia muito de cada perfil, sabe? Então, assim, eu tento o máximo possível resgatar os conteúdos, né, que foram, assim, deixados para trás, né? Como, por exemplo, eu forço, né, e bato sempre na mesma tecla das 4 operações. Meus alunos, eles têm que aprender as 4 operações. Então, assim, algo que eu não abro mão. Então, eu constantemente passo, né? O Fabrício, quando ele trabalhava comigo, ele via lá meu quadro é dividido em 8 partes, né? Então, assim, eu escrevo muito. Então, assim, aqueles alunos que se acostumam comigo, vê que aquilo ali já entra no sangue, né? E automaticamente você vai ver a evolução. Claro que tem 1 ou 2 que ainda fica meio perdido, mas eu tenho certeza que ao longo do tempo ele vai lembrar de mim, vai ver que É o resgate, aquilo ali foi né? crucial no crescimento, né? E no desenvolvimento dele. Pegando o gancho no que ele falou, a matemática realmente a base são as 4 operações. E o que acontece, por exemplo, o pessoal tem muito medo do pavor da letra, né? Quando eu começo a falar da matemática, das equações com a letra, começa ali no 7º ano, antes de eu entrar no conteúdo, eu falo com eles assim, olha só, letra é como se fosse um ponto de interrogação na matemática. É um número que você não sabe e que você vai ter que descobrir baseado nas outras informações. Né? Não tem como eu te dar aqui só letra e você descobrir o valor de cada uma. Sempre vai ter ali 1 ou mais 2 números. Mas sobre essa questão aí, o básico, de fato, são as 4 operações. Os alunos vêm ali no 4º, no 5º ano, basicamente estudando a mesma coisa. Né? Que é a fundo ali a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão. O vilão de todos esses é a divisão. Né? A divisão. Tem alunos no 9º ano que fazem divisões ainda erradas. Né? Teve uma aluna do 7º ano, recentemente, que eu cheguei para ela e falei, olha só,
Assim que se faz. E eles chegam até a minha mesa, eu dou essa liberdade, né? Depois que eu vou lá, explico a matéria, falo, quem tiver dúvida e tá com vergonha, pode vir aqui, né? Hoje mesmo, no 9º ano, foi umas 5 lá, uma por uma, fazendo a questão no caderno delas e explicando. E aí, o que que acontece? A divisão é a vilã de todos. E eles têm uma questão ali com a divisão, e aí eu trago a questão de comparações com o dia a dia, né? Se você vai comprar lá, sei lá, 5 maçãs, e você tem que dividir para quantas pessoas, como é que vai ficar isso daqui? Imagina isso aí na sua cabeça, e depois tenta trazer isso para o papel. Esse é o principal vilão da matemática. Quando o cara chega no ensino médio, por exemplo, né, eu tenho muito tempo que eu dou aula para ensino médio, mas quando chega no ensino médio, que vem aquelas contas lá mais elaboradas, você vê que o cara erra, chega no final da conta, uma equação, por exemplo, do 2º grau, ele faz a fórmula de Bhaskara toda, mas aí na divisão ele erra. Aí eu falo, meu Deus, ele fez o mais difícil e chegou no simples, né? Numa fração ali, 20 dividido por 2, aí a pessoa coloca 1, sabe? Coisas assim que você vê que é... Então, o mais importante na matemática é o início. Sim. É o básico ali. Porque tudo que a gente vai ver depois é o básico. E outra coisa que eu falo para eles também, eu falo, gente, vocês ficam muito preocupados com a nota, né? Mas se você não aprende a multiplicação e a divisão, você não vai conseguir aprender a potenciação. A matemática, uma coisa depende da outra. E uma outra coisa também que é muito importante é a interpretação. Estava fazendo uma questão hoje sobre... uma questão hoje sobre volume do cilindro e volume do prisma. Aí tem lá a fórmula, né? Π vezes raio ao quadrado vezes altura. É π vezes raio ao quadrado, né? Só que às vezes a questão tá dando diâmetro. E a gente sabe que o raio é metade do diâmetro. Aí a pessoa não se ligou que na questão estava falando diâmetro. Só e aí ela pega o valor do diâmetro e reproduz na fórmula e errou a questão, né? Ou então estava dando o desenho lá do cilindro sem a altura, mas a altura estava no enunciado. Então, eles também erram muito a questão da interpretação. Então, o português ele é muito importante na matemática. Também, né? E um dos problemas, assim, que é a matemática, assim, eu pego muito aluno de recuperação. Eles aparecem... Recuperação não, aula de reforço. Então, aparece muito para dar aula de matemática. Eu me aventuro, às vezes, com aula de reforço. E a grande questão é a abstração. A matemática e a física tem essa questão. Você mostra uma fórmula, às vezes, você mostra uma equação, e ele não consegue visualizar aquilo na vida real. O que é aquela equação na prática? É a famosa pergunta, onde eu vou usar onde que eu vou usar esse negócio de fórmula de Bhaskara na minha vida? Então, acho que a matemática e a física são certas vilãs, e já muito antes, assim, sempre foram, principalmente no contexto brasileiro, é por causa da abstração. O bom professor de matemática, ele consegue trazer essas equações para a vida do cara. Sim. Para ele visualizar na vida dele onde que ele está usando aquilo, onde ele vai usar aquilo. Então, acho que é o grande vilão. Por exemplo, eu dou uma aula de biologia, eu falo, ó, o bichinho tem isso, isso, isso. Eu falo da fisiologia do animal. O cara consegue ver, entender o que eu tô falando. Chega lá no português, ele consegue ver na frase lá o que tá acontecendo. Na matemática, fica abstrato, tipo, o que é o X e o Y na minha vida? O que são essas variáveis? Então, eu acho que a grande dificuldade e o desafio de vocês, né, como professores de matemática, é trazer a equação para a vida do cara, pô. O que o cara vai usar aquela equação na vida dele? Então, eu costumo desenhar uma balança, né? Daí eu levo bala, ou levo pirulito, ou levo frutas, e aí coloco lá, por exemplo, 2 balas de um lado, né? E 10 palitos de picolé do outro. E eu digo que aqueles 10 palitos de picolé, ele representa o nosso número, né, indo-arábico. E as balas representam qualquer coisa, unidades normais, mas tem 2 unidades ali. E aí dali eu começo a introduzir a letra. Então a gente começa a fazer várias... Eu vou adicionando mais balas, vou retirando palito, vou adicionando mais palitos. E daí eles vão vendo. Quando eles menos esperam, eu já substituo as balas já por letras. Então, assim, é uma forma de eu trazer, né, a matemática no objeto que venha chamar a atenção deles. Mas bala, letra, bala... Então poxa, X, Y... Aí começa a quebrar aquele paradigma que... é muito difícil. Não. É fácil. É só ele entender que o X e o Y é uma unidade, é um número qualquer como qualquer outro. Eu acho que quando entra a letra, acho que já entra tanto no psicológico da criança, sim, né? Sim, mas ai, meu Deus, também o que acontece, não vou Fabrício, conseguir. É nessa geração de agora que os pais também, infelizmente eu tenho que dizer isso, eles transferem a dificuldade dele para os filhos. Eu sempre fui ruim em matemática. Não pode falar isso para a criança, matemática porque aí o que acontece? Puxei meu pai, puxei minha mãe. Não. Normaliza, né? Isso aí. Então acaba a criança
tomando para si aquela dificuldade que era só do pai, que às vezes nem é dele, mas por estar com preguiça de pensar ou por estar com preguiça de auto se desafiar, porque a matemática ela é desafiadora. Aí ele, cara, acaba desistindo e bota aquele jaleco de culpa, né? Que, não sei, não gosto. Não sou ruim como meu pai, sou ruim como a minha mãe. E aí as coisas, Já abraça a causa. né, dá aquele bloqueio e a criança não consegue prosseguir. E isso afeta a pesquisa brasileira como um todo. Se você for observar a pesquisa brasileira como um todo, o Brasil nunca teve um ganhador de Nobel, por exemplo. Nem chegou perto. Chegou perto em alguns momentos lá com o Carlos Chagas, mas muito tempo atrás. Mas não ganhou, por questões técnicas, enfim. Mas o Brasil não tem nem perto, hoje em dia, de ganhar um Nobel. Nada relacionado à ciência. As dificuldades em matemática, em física e química se aplicam na inovação científica brasileira, pô. Isso é um problema que a gente arrasta por décadas. Essa dificuldade em química, física e matemática, que são os avós já tinham, os pais também pegaram e os filhos agora também. E quando a gente carrega essa herança por décadas, a gente tem uma produção científica inovadora no Brasil muito pequena, por causa das exatas que a gente sempre botou como vilãs das coisas. E aí a gente exporta a matéria-prima e a tecnologia a gente vem de fora. A gente não consegue produzir porque está ligado às exatas. Então esse é um problema que liga para a própria economia do Brasil. Vocês querem falar? Não, você falou sobre ciências exatas, eu sempre falo isso com os alunos, eu falo... Como é que vocês acham as ciências humanas mais fácil do que exato? Porque o nome exato já diz, é exato. Não tem para onde correr. Ou é isso aqui ou é isso aqui. Não tem outro termo. Então, né, não sei se porque eu sou professor de matemática, mas na minha concepção se torna mais fácil, né? Mas isso aí que você falou, você vai perguntar, por exemplo, fazer um questionário com alunos do 3º ano do ensino médio, tem alunos que falam, não sei se porque eu sou professor de matemática e quando pergunto eles falam, eu vou escolher qualquer coisa que não precisa estudar matemática. Aí eu digo pra eles, sabe o que eu falo? A única profissão que não tem matemática é fiscal da natureza. Mas fiscal da natureza fiscal da natureza é aquele vizinho que pega aquela cadeira de praia, senta na porta da casa assim, ó, e fica olhando o vizinho passando com a televisão ou com as compras, tomando conta da vida de todo mundo. Não ganha salário, mas também não ganha matemática. É o único jeito. São essas irmãs de oração lá da igreja lá. Oh, meu Deus. Então, assim, eu digo que é a única profissão que não tem matemática. E tudo tem matemática. Tu acha que ela é revelação? Tu acha que a revelação é de Deus? A revelação dela é que ela fica olhando o vizinho. Fica vendo tudo pra poder Por isso que falar. são as irmãs de revelação. Mas é isso, não tem um lugar que... Eu, às vezes faço isso, na aula de empreendedorismo, quando eu falo sobre profissões, e aí acaba caindo nesse assunto, fala a profissão que você quer. Eu quero ser tal coisa, matemática ali. Sem contar na formação, né? Porque a maioria dos cursos universitários hoje em dia você vai estudar um pouquinho de matemática em alguma coisa. Cálculo 1, eu tive cálculo 1 fazendo biologia. Cálculo 1, terrível. Eu tive e a minha turma toda quase reprovou. Eu fui fazer educação física pra fugir de quê? Aí o Fabrício tá ouvindo aqui falando, eu sou dele. Quando cheguei lá, é biologia, física, Aí, muita matemática. Estatística, né? É a área da saúde que mais tem biomecânica. matemática. Biomecânica é física pura, cara. É Exatamente. só alavanca. E eu Peso. falo muito isso porque nessas séries da vida aí a gente já vê, né, filmes, enfim, em fatos, né? Pessoas, médicos, enfermeiros, às vezes cometendo uma falha muito grande, às vezes de tirar a vida da pessoa por erro de cálculo matemático, Sim. né? Por fração. Tem que fracionar a medicação e a pessoa não sabe o que é um Medidas quarto. de capacidade, né? Exatamente. 6º, 7º ano. Então é uma coisa que vai realmente estar ali no seu dia a dia. Meu time no futebol, por exemplo, ele não calcula uma parábola direito na hora de chutar, Aí. ele vai direto. Se eles soubessem fazer a equação do 2º grau direitinho, calculava a parábola, ia certinho na hora de bater uma falta. função Mas se Teu time tá aplica. ruim de tudo, não. A Tá ruim função de se tudo, não. aplica. Tá ruim, não. Teu time tá bem. o Vasco não tá bem, não. Nunca tá. Há 20 anos que a gente não tá. Tava pior no início do campeonato. Agora já tá ali no meio. Vamos Tô voltar pra defendendo. educação, vamos falar de Eu tô te futebol. defendendo ainda, cara. Tá tentando ajudar, né, Fabrício? Ele não quer te ajudar. Uma dica que eu dou a vocês, assim, vocês falaram sobre jogos competitivos, competição, os alunos gostam de competição. Sim. E aí eu vou dar uma sugestão a vocês também. Só não fiquem... É muito bom a competição, também uso jogos de competição, mas usem também, dê uma pesquisada depois, em jogos colaborativos. Então, é assim, eu tô vendo essa geração, além de
né, de estar uma geração assim muito avançada, assim, eu discordo um pouquinho da questão de competição. Eu não gosto muito de competição. Então, é porque exatamente isso que eu ia falar. eu acho que existem alunos que eles até conseguem, mas têm limitações. Então, eu prefiro trabalhar assim em grupos, eles mesmos se autoajudando, né? Era E cooperação. um exemplo, uma coisa básica que eu faço. Gente, ó, passei uns exercícios. Se todo mundo fizer os exercícios, todo mundo acertar, nós vamos para a quadra. O que que acontece? Eles ajudam um outro e automaticamente Você sempre atrasava a minha da aula. forma que, da forma que eu não posso alcançar aquele carinha que tá lá atrás, no fundo, mas o amiguinho, da forma dele falar, da forma dele conduzir, né, de falar do mesmo jeito, né, que ele fala com o colega, ele consegue lá plantar aquela sementinha e fazer aquele aluno fazer a atividade Eles massa mesmos de uma vão se forma ajudando. isso aí, Eles entendeu? mesmos Isso vão se também ajudando. funciona muito. Eu acho que hoje em dia essas gerações estão muito individualistas, né? Igual, por exemplo, no início do ano eu fiz um trabalho, construção de poliedros com o 6º ano, uma das escolas que eu trabalho. E aí teve duas Trabalho é muito crianças. maneiro esse teu trabalho. Teve duas com a crianças que não Jujuba. tinham condições financeiras de comprar, sabe? A Jujuba. E aí, Eu também gente, fiz É olha muito só. maneiro esse projeto. Vamos dividir isso aí, gente. Vamos dividir, Verdade. vamos dar uma jujuba pro colega. Aí teve um coleguinha, por que vocês falam, gente? Eles falam mesmo. Ah, minha mãe disse que é tudo meu, não posso dividir. Tem. Então, assim, Que bacana. gente, vamos trabalhar o amor, né, a empatia, o respeito, né, a consideração. E assim, não vai doer, não, você dividir, entendeu? Então, hoje em dia, essa geração, eles estão muito individualistas, sabe? E assim, é uma atividade que faz eles aprenderem vértices, lados, né, ângulos internos, né, as nomenclaturas dos poliedros. Então, assim, é uma aula diversificada que vem trazer uma forma lúdica e diferente o aprendizado da matemática, mas infelizmente por alguns alunos que não têm condições financeiras, né, de manter, o outro coleguinha não pode ajudar por conta de egoísmo. Então, assim, é muito triste, né, E aí você passar falou. por essa situação. E aí você falou do jogo. A ideia que eu tava falando é exatamente isso. Os jogos competitivos podem ser usados, eles ajudam a deixar o pessoal inflamado. Sim, Eles exatamente. inflamam. Mas é bom você também botar jogos colaborativos, que é todos numa missão só. Sim. Toda turma numa missão só. Tem vários, assim, na rede, assim, modernos, são bem legais, assim. Eu uso um que é o RPG. O RPG é um jogo colaborativo. Então, inclusive minha camisa aqui, ó, Senhor dos Anéis, eu sou amante de RPG. Minha pesquisa, inclusive, é com isso. Então, os jogos colaborativos ajudam demais também e faz a galera aprender a trabalhar em equipe. É uma sugestão bem maneira, assim, pra vocês. E a gente tá chegando no nosso fim já, né? Vai dar uma hora, né? Do nada. Do nada, né? Foi um clímax que eu cheguei aqui, que eu olhei pra baixo e já vi. Mas a gente tá chegando, infelizmente, no nosso Do fim. nada, ele emendou uma É a hora que nem vem vírgula. aquela Mas depois que a sonoplastia. pessoa que interprete o texto nem botou vírgula no negócio. Nem botei uma vírgula. Aí aquela sonoplastia. Estamos chegando no nosso fim. Chegou aquela sonoplastia. E a gente vai pedir as considerações aí finais, nossos convidados, recados finais. Comentar dos projetos futuros que eles têm. Exatamente. Tá agora mesmo, final de ano, né? Iniciando um novo ano, 2025, que seja de sucesso para vocês. Hoje é um novo dois. dia de um novo tempo que já. Já começou. Meu Deus, Já é Natal na Líder Magazine. Já tá acabando. Vamos embora. O que vocês planejam para o ano Papai, que vem? você, amor, vai. Depois comentar também do seu projeto, não esquecer. Qual é o meu projeto? O seu projeto você vai lançar aí ano que vem. Das suas aulas. O que é o meu nome? Até esqueci. Não é, gente, das suas aulas. Você vai vender seus cursos. É verdade, eu tenho um projeto Meu Deus, tem que vender para ele, cara. É verdade, eu sou Também ruim quer do tanta marketing. coisa que não consegue nem Eu sou ruim do marketing. Vai. Não esquecer. É Já esqueceu, viu? verdade. Bom, primeiro eu quero agradecer pelo convite, né? Foi uma honra participar aqui com vocês. Falar sobre educação é algo que a gente gosta muito, né? Se desse, a gente ficava aqui por muito tempo. Eu quero pedir também pro pessoal me seguir lá no Instagram. Vai estar o arroba, vai estar na Prof. descrição lá Lucas do vídeo. Oficial. Quero falar rapidinho um trabalho que eu faço nas redes, que é um programa que eu tenho de live, estava até falando com o Marcos, que é entrevista com profissionais de sucesso, onde eu entrevisto, converso ali com pessoas de diversas profissões, onde eles vão compartilhar com a gente o dia a dia da profissão, como é que funciona, falar de pagamento, falar de formação, falar de tudo, para poder ajudar
essa garotada aí no seu futuro, né? Qual profissão escolher. Sim. Então esse tem sido o meu foco pro ano que vem e conseguir E vai pro TikTok, né? Você vai pro TikTok, já vai te pro dei a TikTok, dica já. também pro Lucas Oficial e conseguir organizar meus horários aí pra eu ficar menos corrido ano que vem. Essa é a meta. Vai ficar em Você 4 fica me olhando, bola, não, né? cara. Não dá pra ficar em 4, tem que permanecer nas 5, mas ajustar um pouquinho ali os horários pra poder ficar melhor. Pelo menos no E a gente- domingo você não vai trabalhar. Isso aí, pelo menos no domingo. E é isso, gente. Considerações finais, Felipe. Então, primeiramente, eu quero agradecer também o convite, né? Agradecer os meus alunos que me indicaram, né? Verdade. Muito obrigado, amo vocês, tá? Eu continuo com a minha atividade na internet, né? Por enquanto, eu tô fazendo algumas coisas engraçadas, mas para o ano de 2025 eu vou colocar coisas mais didáticas. Porque eu vejo que o mais engraçado alcança mais pessoas. Então, eu chegando com um certo número de seguidores, né? Engraçados, daqui a pouco eu posso introduzir os conteúdos, né? De forma mais diversificada. Felipe, professor divertido, né? Lá no minha continha do TikTok. No meu Instagram é Lipe Albuquerque, tá? Então, gente, muito obrigado aí. E eu agradeço a vocês a indicação. Tá bom? E muito obrigado também pelo convite. Tá, vou falar do meu projeto, que o Fabrício Ah, lembrou mas- aqui, pô, já esqueci de divulgar. Então, gente, pra quem me segue nas redes aí, Marcos Witzel, Vitsil, e não é o meu nome, né, Bia Paranda? As pessoas acham que Witzel é o meu nome de verdade, meu nome é Vital da Silva, Marcos Filho Vital da Silva. O Witzel foi uma casa do destino, que eu já falei em outro programa aí. Então, Marcos Witzel no Instagram, lá eu faço um trabalho com animes, com jogos de RPG, pra ensinar biologia, química e física, e ciências e matemática e outras coisas que eu dou aula. Então, eu dou aula com animes, dou aula com jogos de RPG. E aí lá no meu Instagram, você vai ver lá no meu Instagram, no meu TikTok, também tem meu canal do YouTube, Professor Marcos Witzel. E lá eu faço esse trabalho com animes para ensinar, para deixar a aula mais didática, enfim. E eu tô vendendo agora um produto, eu tenho um produto lá que tem um vídeo gravado de 2 horas, dando dicas para professores que querem usar isso em sala de aula também. Que querem usar animes, HQ, jogos de RPG. Tem lá um vídeo, tem um masterclass pronto lá no meu Instagram, de 2 horas de explicação, de dicas para você que quer usar essa metodologia do zero. Tem também, quem comprar lá, quem adquirir, vai ter, além disso, alguns slides animados que eu faço também, de slides lúdicos, como dar uma aula com Dragon Ball, ou dar uma aula de ciências com Demon Slayer, com os animes que a galera tá assistindo mais. Então tá tudo lá. Vai no meu Instagram que você vai encontrar esse Masterclass, você que é professor e quer começar do zero a mudar a sua metodologia no ano que vem. E é isso, né? E aí, Fabrício? É isso, também eu tô com um projeto também de retomar, né? Tava conversando com a Bia também, minha editora de... Eu tenho uma editorinha de e-books para professores de educação física, onde eu faço o apoio, né, aos professores novos, vamos dizer assim. Então eu tenho atividades Isso é bacana. desde a educação infantil, lá na creche, até o ensino médio. Então eu estou lançando agora, vou tentar lançar agora em dezembro os planejamentos. Então o professor que quiser adquirir, depois eu deixo o meu @ também, né? O Mover e Aprender, que é meu Instagram lá da editora. Eu deixo lá o material dos planejamentos. Então eu estou fazendo um planejamento com mais de 200 aulas por segmento. Então o professor que quiser, só acessar, e tem aula para o ano inteiro de educação física. Show de bola. Tá? Tô lançando também. Posso encerrar então? Agradece os nossos... Vamos agradecer nossos Patrocinadores, patrocinadores. Primeiramente, agradecer o estúdio Orocast, tá? A gente vai agradecer, fechando. o estúdio novo, gente. Estúdio Pô, vocês novo, gostaram da nossa história? Estrutura maneira. Acompanhe nossos stories que Tem a nossa gente vai fotinha estar. aqui, ó, fornecido pelas nossas amigas aqui, Bia e A TM. gente vai estar divulgando Ó. nos stories, né? Os bastidores aqui da gravação. Agradecer nosso estúdio. Agradecer ao Colégio Freinet também por ter liberado, né, a gente para vir fazer essa gravação. Falar um pouco de educação. Então foi importante, né? Avisar que eles estão entrando na promoção do Black Friday, com 60% de desconto. Então, dia 29 e 30. Você não pode perder. Não pode. Isso aí. 29 e 30, desconto lá de até 60%. Só fazer o agendamento, ir lá conversar conosco, conhecer nossa estrutura, tá bom? Agradecer também a pizzaria Dom Gerard, né? Que já chegou a pizza. A gente vai agora, né? Pedir licença a vocês, vamos, né? Exatamente, a gente vai comer a pizza. Entendeu? Nossos convidados estão desde o primeiro episódio. Ei, exclusivo. Desde o primeiro episódio.
Vou pedir o Silvio Santos para encerrar daqui a pouco. Babajé, claro, Silvio. O Silvio Santos já arrasou na gincana do Freinet. Viemos direto do além para o Freinet. Uma gincana frenética. A gente... Babajé, claro. Babajé, claro. O Silvio Santos chamou a atração, dançou, olha... Tá tudo lá no Instagram, né? Dancei funk. No nosso Instagram também, @ProfStudioCast. Professoras aqui. Nosso TikTok também, @ProfStudioCast. Tá tudo lá. Se vocês querem ver o Marcos, né? O Silvio fazendo essas Você apresentações. vai me ver dançando lá, rebolando. Lá. Tá tudo lá no nosso O pessoal lá da podcast, igreja no lá nosso- assim. Isso aí, minha avó viu. Muito bacana. Ficou ótimo. Então é isso, pessoal. Siga o nosso canal, curta o nosso canal, compartilhe o nosso canal, se inscreva no nosso canal para dar uma força, tá bom? Estamos chegando a 400 e pouco. Já 400 e meta- pouco, a gente vai chegar a 500 A seguidores. gente tem que Depois chegar desse pelo vídeo menos aqui, a né? 500 chegar, seguidores. Já Chega chegamos, mil. já. Ó, 2.000. cada professor trabalha em 1.000 é 5 plano de escolas. 5 escolas. Sim, sim. Cada um tem 18 turmas, 22 turmas. Faz campanha. Aproveita agora final de ano. Vou dar uma Molho a dica. campanha. Olha só. Vou dar uma dica, vou dar uma dica. Todo mundo. Todos os alunos precisam de Pensamento ponto em igual. matemática. Ai, meu Então, Deus. se os alunos seguirem o podcast, Meu Deus. se precisarem de ponto, Vão precisar. pede pra seguir. Matemática, estão precisando Todo de ponto, mundo tá precisando cara. de ponto. Óbvio. Você quer ponto? Siga lá. Siga lá o podcast. Siga o podcast, o próprio StudioCast, siga as redes sociais Vai dos gerar professores. ponto pra vocês. Isso aí. Nossa, Atividade é Então, gente, é Muito rápido. isso. Muito obrigado, muito obrigado. Tchau, Até a próxima, gente. Valeu. valeu, tchau, tchau.